Would you stand with me tonight as we welcome our evening speaker? Você pode ficar de pé para que nós possamos receber o nosso palestrante da noite. Dr. Felix Labong has been in the ministry for nearly 50 years. Dr. Felix Labong está no ministério por aproximadamente 50 anos. He is the lead pastor of Cavite Community Church in Manila, Philippines. E ele é o pastor presidente da Cavite Community Church, uma das maiores igrejas da PCG na Filipinas. It is one of the largest churches in all of Philippines. É uma das maiores igrejas na Filipinas. He has been serving as bishop of the Philippines Pentecostal Church of God since 1995. E ele é o pastor presidente da PCG lá nas Filipinas desde 1995. He holds numerous degrees in theology, divinity, and in liberal arts. E ele tem vários títulos nas áreas de teologia, divindade e artes liberais. Dr. Labong has spoken throughout the Philippines, Asia, and the United States. E o Dr. Labong já falou várias vezes para as Filipinas, na Ásia e também nos Estados Unidos. Bishop Labong and his wife Welsa have 4 grown children and 4 grandchildren. E o pastor Labong e a sua esposa têm filhos e filhas. Would you welcome to this pulpit tonight Dr. Felix Labong? E eu quero que vocês recebam essa noite pastor Felix Labong. Gloria de Dios. That's the only thing that I know. Essa é a única coisa que eu sei falar em português. You may be seated in the presence of the Lord. Vocês podem se assentar na presença. I know that the time is almost up. Eu sei que o tempo tem corrido, né? But we will allow the Lord to take over the service tonight. Mas nós vamos permitir que o Senhor fale conosco nesse culto, nessa noite. When the Holy Spirit is allowed to take over. Que quando Ele vai tomar conta desse lugar nessa noite. The Holy Conosco nessa noite. In this auditorium. Nesse auditório. The Holy Spirit. O Espírito Santo is inside of you. Está dentro de cada um de vocês. You are the temple of God. Vocês são o templo de Deus. You have the access to heaven. Vocês têm o acesso ao céu. Because the Holy Spirit is dwelling inside of you. Porque o Espírito Santo faz morada dentro de você. Amen. Amém. Before I proceed tonight, antes de eu continuar nessa noite, I would like to honor my missionary, Pastor Dave, and his wife. Eu gostaria de honrar o meu missionário, Pastor David, e sua esposa. And also Brother Mullins is not with us, and Kimberly is with us. Eu gostaria também de honrar o Pastor Molin e a Kimberly, que estão aqui entre nós. They are instrumental of building Pentecostal Church of God in the Philippines. Eles têm sido instrumento para a construção da igreja nas Filipinas. Also I honor. Também eu gostaria de honrar my friend Dr. Wiman Ming. O meu amigo doutor, o pastor Wayman Ming, for inviting me to come not only as a delegate and participant, por me permitir chegar aqui não somente como delegado, mas também como um participante, but one of the speakers. E também como um dos preleitores das noites. Also my friend at the back, também o meu amigo que está ali atrás, Dr. Kincaid, o Dr. Kincaid, has invited me and emailed me to come and speak in this convention. Que me convidou e me passou um e-mail para que eu fosse um dos preleitores aqui nessa convenção. Thank you very much. Muito obrigado. My friend Bishop Francisco. Eu gostaria de agradecer ao meu amigo o Pastor Montefusco, sua esposa. The whole leadership of Brazil. E toda a liderança do Brasil. Thank you very much. Muito obrigado. I flew from the Philippines. Eu vim da Filipinas para cá. For more than 40 hours. Eu viajei por mais de 20 horas. Including stopovers. Incluindo paradas. With only one mission. Nós temos uma missão apenas. I want to come. Eu queria vir. To be blessed. Para ser abençoado. And to be a blessing. E para ser uma bênção também. So today it is my pleasure. Então hoje é um prazer meu. It is my joy. É a minha alegria. To declare to you. Para declarar para vocês. The word of the Lord. Que o Senhor é o nosso Deus. Amen. Amém.
I think everybody is aware that the message or the text that we will be talking before you Eu creio que você já sabe mais ou menos o tema da mensagem, porque já foi falado para vocês nesses dias has anteriores. been used from the very beginning of this conference. Já tem sido falado nesse assunto desde o início dessa conferência. With the intention Nós temos a intenção that we will expound to you 4 key words, de falar com os trabalhadores and they are all action words. e falar sobre essas ações do trabalho. We discuss see or sow, Nós temos falado sobre plantação, and colheita. last night my friend Francisco has developed a very energetic sermon about move. E o pastor Walter Fusco trouxe ontem uma palavra sobre o mover, se mover. Dr. Wiman Mink has discussed Pastor, prayer. o pastor William Mig falou sobre oração. And today I will continue discussing E hoje eu vou continuar falando the word prayer. sobre a palavra oração. Are you ready? Você está pronto? Let us allow the Lord to take over. Vamos permitir que o Senhor tome Let us conta. pray. Vamos orar. Holy Ghost and fire. Espírito Santo, Just come in your own way. vem, faz da tua maneira. Please touch our lives. Vem, toca nas nossas vidas. We ask you to come in your own way. Nós queremos te pedir que tu faça a tua We will vontade. disregard program. Que nós não queremos seguir um We will programa. come. We will ask you to come Nós queremos pedir que tu venhas, and begin Senhor. to touch us and minister to us. E que tu possa nos ensinar, Pai. We cannot make it without you, Holy Nós Spirit. não podemos fazer sem o teu Espírito Santo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. The title of my sermon tonight, although I was given the word prayer or pray, Então, me foi falado para trazer algo sobre oração nessa noite. is right in the screen, connecting ourselves to the harvest. Está dizendo aqui no telão, How many are ready to connect themselves to the harvest? nos conectando à colheita. Quantos estão preparados para ser conectados à colheita? Hallelujah. Aleluia! This message is part 2 of my breakout sermon that I have discussed yesterday. Eu falei algo sobre esse sermão ontem. I titled it Stay Connected. E eu falei sobre desconexão. Point number 1 that I have discussed. No ponto número 1 que nós conversamos. We got to be connected to God. Nós precisamos estar conectados a Deus. I have no time to review what I have discussed. Eu não tenho tempo para falar mais sobre isso. But I mentioned this to you tonight. Mas eu quero mencionar para você hoje. Because if you want to be effective in your connection to the harvest, Se você quiser ser efetivo a sua conexão You've got com a to be colheita, connected first to você God. precisa estar conectado primeiro com Deus. our fruitfulness and effectiveness A nossa efetividade vai acontecer se estivermos conectados. to harvest the harvest field Nós precisamos estar conectados com o campo de colheita, is dependent upon está dependendo disso. the Lord of the harvest. Nós precisamos estar conectados com o Senhor da colheita. Amen. Amém. Connecting ourselves to the harvest. Nos conectando à colheita. Our text, as I have been mentioned, is in Matthew chapter 9, verse 37. O nosso texto está lá no livro de Mateus, I will read it quickly to you tonight. 9:37. Eu vou ler rápido para vocês. He said to his disciples, Ele falou para os seus discípulos: the harvest is great, a seara é realmente grande, but the workers are few. mas são poucos os ceifeiros. Verse 38 is exciting. O versículo 38 é muito bom, muito So legal. pray to the Lord Pede dele to send more workers que mande mais ceifeiros into the harvest field. para o campo da colheita. Our text tonight is open up with a statement, with a phrase. O nosso texto abre com uma frase. He said to his disciples, Ele diz para os seus discípulos. it must be Jesus talking. Isso é uma palavra, é uma conversa de It must be Jesus. Jesus Christ talking. É Jesus falando com os discípulos. And we know by the fact that when God speaks, we have no other option, E sabe, quando Deus fala, nós não temos muitas opções. but we have to obey. Nós precisamos obedecer. Jesus is talking, Jesus está falando aqui. talking to his Ele está disciples. falando com os seus discípulos aqui. And it seems to me E parece que aqui para mim that algo. what he has spoken, he was talking, O que ele estava falando com os discípulos? it is a discussion É uma discussão. of urgency É uma urgência.
urgency. É algo urgente. It seems to me that the Lord was talking É aquilo parece para mim que Deus está falando algo urgente disciples. para os seus discípulos, with urgency. que é algo urgente. These are urgent challenges that we need to hear. É um desafio urgente que nós precisamos escutar, That require urgent response. que requer uma resposta urgente também. And because of this leads me to the discussion of the sermon. Por causa disso, esse sermão aqui, Point number 1. vamos falar sobre o ponto número 1. Why connect ourselves to the harvest? Por que nós precisamos estar conectados à colheita? I think the reasons are very obvious. Eu acho que a resposta é meio The óbvia. text has been bombarded by many speakers Porque o mundo já tem sido from the falado very muito, start muito. of the conference. Muito já foi falado sobre isso nessa conferência. Why connect ourselves to Por the harvest? que nós precisamos estar conectados à colheita? Reason number 1. Razão número 1. The harvest is plentiful. A colheita está pronta. The harvest is A great. colheita está preparada. Have you seen that? Você já viu uma colheita? And of course, the Lord Jesus Christ is using an analogy. E, é claro, o Senhor Jesus está usando aqui uma analogia. He's not talking of crops harvest such as rice and corn. Ele não está falando de uma colheita como colheita de arroz, como colheita de alguma coisa assim. He was talking about people. Ele está falando sobre colheita de pessoas. Everybody say people. Todo mundo, vamos dizer, pessoas. The harvest is plenteous. A colheita está preparada. He was talking of people. Ele está falando sobre pessoas. Hallelujah. Aleluia. And as I look at the text very closely, Então, se nós olharmos para esse texto bem when proximamente, Jesus was talking to his disciples, quando Jesus estava falando The com os seus harvest is discípulos, plenteous. a colheita está pronta. he was talking of people Ele estava falando sobre pessoas whom he will have to die yet on the cross, que to ransom and redeem yet on the cross, ele ainda não havia redimido elas na cruz ainda, whom he will have to sacrifice himself for them que yet on the ele cross. ainda não havia se sacrificado por elas na cruz. In plain language, Em alguma linguagem, Jesus is talking em outras palavras, Jesus está of the falando 7.89 billion people que existem 7,87 bilhões de pessoas whom he will have to die yet. que ainda não morreram, mas vão morrer. When Jesus was talking to his Quando disciples, Jesus estava falando com os seus discípulos, the potentiality for the people to be saved ele estava falando de um desafio das pessoas que precisariam ser salvas, has yet to be processed que precisariam ser alcançadas by a redemption. pela redenção. Hallelujah, amen. Aleluia, amém. He is talking of people that he has to die yet, Ele estava falando com pessoas que ele não haveria morrido ainda por elas. because at this stage, Porque isso aqui, Christ is alive. Jesus está vivo. He has not paid the price of redemption, Ele ainda não havia pago o preço da redenção. and that is to die on the cross. Ele não havia morrido na cruz por elas ainda. However, Entretanto, as we look at the passage in our own, vamos aqui por esse contexto, Jesus is referring to people Jesus estava se referindo para whom as he has pessoas already purchased, que ele já havia comprado de alguma maneira, whom he has already que redeemed, ele já havia redimido na verdade, whom he has already que ele saved. já havia salvado na verdade. He was talking of people, Ele estava falando com pessoas, 7.87 billion people, de 7,8 bilhões de pessoas, whom he had already died on que the ele na cross. verdade já haveria morrido por elas na cruz. All people of the world, Todas as pessoas do mundo, regardless of races and não languages, importando a linguagem, a cor, a raça, have been already redeemed, eles já haviam sido redimidos purchased, por Jesus. and paid. E já foi By pago the o blood preço of Jesus. pelo poder do sangue de Jesus. The problem is, O problema é, the world o mundo does not know about it. não sabe disso ainda. Amen. Amém? The world O mundo does not know about it. não sabe disso And ainda. because of that, E por causa disso, it is our responsibility as leaders and pastors é a nossa responsabilidade como líderes e to pastores go to the de world, ir nesse mundo, to go to de Brazil, ir pelo Brasil, to go to United de ir pelos States, Estados to Unidos, all nations of de the world, todas as nações da terra, and begin to e declare começar a what the Lord declarar has done o for que them o Senhor tem feito por on the eles cross. na cruz.
Let's rest for a moment. Vamos dar uma respirada. Are you okay? Vocês estão bem? Biblically and theologically, Biblicamente ou teologicamente, we are not bringing a message nós não estamos trazendo apenas uma mensagem. that is still in the making, Nós precisamos fazer isso ao invés de simplesmente ouvir a but mensagem. we are bringing a message Nós trazemos essa mensagem hoje. that is already done. Uma mensagem sobre algo que já foi completo, já foi feito, já foi realizado. Salvation is not in the making. A salvação não está em processo de It is acontecimento. done. Já aconteceu. Healing is not in the making. A cura não está acontecendo. It is done. Já aconteceu. Forgiveness of sin is not in the O making. perdão de pecados não está. Jesus declares, Jesus, Ele mesmo Father, declara. forgive them. Deus, perdoa-os. Pai, perdoa-os. Jesus declares, Jesus declara. into thy hands I commit my spirit. Into thy hands I commit my spirit. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus released Jesus libera his last breath. o seu último, By saying, o seu último suspiro dizendo: It is finished. está consumado. Hallelujah. It is Aleluia. finished. Woo! Amen. It is finished. Está consumado. Yes, give him a big Vamos dar hand. uma salva de palmas sim para Ele. So when Jesus Christ said, Então quando Jesus diz the harvest is plentiful, que a colheita está preparada, Ele está falando sobre pessoas whom he would still die, que podem talvez ainda estar Redeem. morrendo, redeemed. que estão precisando de redenção. And he's talking of people Ele está falando sobre pessoas whom he has already redeemed. que Ele já redimiu na verdade. Amen. Amém? The people outside, As pessoas que estão lá they fora, are part of the redemption. que fazem parte da The redenção. people outside, As pessoas que estão lá they are fora, part of the redemption. que fazem parte da redenção. But we have to go and tell them. Mas nós precisamos ir lá e falar para eles. Amen. Amém? The efficacy Que a eficiência of the death of Jesus Christ on the cross da eficiência da morte de Jesus na cruz has retroactive tem poder efetivo and proactive in its effect. e tem poder na sua efetividade. In other words, Né? Em outras palavras, Jesus Christ, when he died on the cross, Jesus Cristo, quando foi he na cruz, addresses the sins in the past. ele lidou com os pecados do He passado. addresses the sins at Ele present. lidou com os pecados do He presente. addresses the sins in the E ele future. lidou com os pecados do futuro. Hallelujah. Aleluia. Pastors and leaders, Pastores e líderes aqui, we will be harvesting souls nós precisamos ser ceifeiros. that are already forgiven, O Senhor já perdoou, redeemed, já redimiu, healed, já curou, restored. já restaurou. And because Nosso Deus sovereignty. já fez, já nos garantiu. Aleluia. How do you feel about it? Como você se sente sobre isso? How do you feel about Como it? você se sente sobre isso? Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. All we have to do Tudo que nós devemos fazer, is get to the harvest. Tell them. dizer para essas pessoas Of na what God colheita has done to o them. que o Senhor já fez por elas. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. The off the watch. Salamat. Thank you. You off the watch. Hallelujah. Colocaram aqui no telão, graças Praise a Deus. God. Amen. Louvado seja o Senhor. We will try to smuggle something into the context. Nós precisamos falar para eles. We are smugglers of the word. Nós precisamos pessoas que vão até o In the mundo. seminary, that's our joke. Joke? Joke. What is that? Joke. Funny. Ok. When you preach a sermon, Quando você prega um sermão, making a decision to preach a passage, you keep injecting other. você não é simplesmente But you apenas are um a smuggler. pregador, mas você é Smuggler. smuggler. Bishop Ming, laugh on that because that is Você our é experience. como se in the fosse um seminary. traficante?
Okay, let us smuggle something into the text. Vamos trazer algumas coisas aqui para o contexto. Abra os teus olhos. Look at the Olha fields. para os campos. They are ready. Eles estão Right. prontos. Estão prontos para a For colheita. harvest. Estão prontos para serem colhidos. Meaning they are ready to be won. Muitos já estão prontos para serem ganhos. They are ready to be consolidated. Eles já estão prontos para serem consolidados. They are ready to... Foram preparados pelo Senhor para serem The colhidos. message is ready. A mensagem está pronta. The message is prepared. A mensagem já está preparada. The people, the harvest is prepared. As pessoas, a colheita está preparada. How about you today? E você hoje, Are you ready? você está pronto? May I repeat that? Talvez eu possa ter que repetir isso. The message A is already mensagem done. já está preparada. The harvest is already A prepared. colheita está preparada. How about you tonight? E você nessa Are noite, you ready? você está pronto? Are you prepared? Você está preparado? Praise God, praise God. Louvado seja o Senhor. Blessed be the name of the Lord. Reason number 2. Lição número 2. But before I discuss on reason number 2, Antes de eu falar sobre a lição we have been número 2, talking about connecting to the harvest. nós temos falado sobre nos conectarmos à Because the colheita, harvest is ready. porque nós sabemos que a colheita está preparada, The message is ready. a mensagem está preparada, Probably the people are not. mas talvez as pessoas não estejam preparadas ainda. There is a newly graduated young man in our Bible college in the Philippines. Assim como tem um novo graduado na nossa escola bíblica lá na Filipinas, um exemplo. After graduation, Depois da graduação dele, he come immediately to my office. ele veio imediatamente no meu escritório. Sir, Falou, Senhor, he does not call me bishop because I was a professor yet at that time. ele Sir, não me chamava de bispo porque eu era um professor naquela época. Ele falou, I am Senhor, ready to teach. ele falou, estou pronto para ensinar. I am ready to teach Eu estou pronto para o ensino. as well as to preach. Então você poderia me permitir que eu fosse ensinar? Then the Lord is giving me the wisdom. E o Senhor me deu uma mensagem de sabedoria. Okay, if you are ready, Eu falei, sim, você está pronto. connect yourself to the harvest Mas então você precisa estar conectado à and begin colheita. to harvest some. E correr atrás das pessoas. Colher 12 pessoas. If you can harvest 20 people, Você pode colher 20 pessoas. then you have students in your classroom. E assim você vai ter os seus estudantes para você Hallelujah! ensinar. Faith, are you listening? Oh, você está ouvindo? When you connect to the Quando harvest, nós precisamos conectar-nos à colheita. you have something in your cell group. Você tem algo no seu pequeno grupo. When you connect to the Quando você harvest, está conectado à you have colheita, people in your church. você tem pessoas. Our churches in the Philippines, Tem igreja na Filipinas despite of the COVID-19 crisis, que por causa da crise do Covid, but we continue to grow and grow nós mesmo assim continuamos a crescer, There is crescer, only crescer. one. Existe apenas uma, because we always connect porque todos nós estamos to conectados the harvest. com a colheita, há uma razão para isso. Big hand, Lord, Vamos dar uma amen. salva de palmas ao Senhor. Reason number 2, Vamos lá para a lição número 2. the workers are few. Os ceifeiros são poucos. With all urgency and emotion, Nós precisamos ter urgência. Jesus declares, Jesus declara, the harvest is great. a colheita está pronta. But as I begin to think upon the text, Ok, eu falei antes de pensar em fazer algo, being a professor in hermeneutics, antes de pensar em ser um professor, I have to deal very closely the context. eu preciso, antes de ensinar algo, eu preciso olhar todos o contexto. When Jesus declared, Quando Jesus ele declara workers are few, que os ceifeiros são he poucos, was talking ele estava dizendo na of the verdade disciples surrounding him. para os discípulos que estavam ao redor 12 dele, disciples surrounding 12 him. discípulos o cercavam Judas was there. e Judas estava lá But when também. Christ was discipling them, Mas Jesus estava discipulando eles. Judas' eyes is to the offering basket. Os olhos quando Jesus nos ensinava, os olhos de Judas estavam Are you na listening? cesta das ofertas. Você pode entender isso? Are you listening? Amen? Você está ouvindo, amém?
12 disciples that he built. 12 discípulos que ele estava discipulando. As the process continues, Como o processo continuava, Judas is around, Judas estava ali but também. his eyes Mas os seus olhos are looking to the offering basket. estavam de olho no cesto das ofertas. You have nothing to expect from this man. Você não teria nada que esperar desse homem. Basically, we can only count 11 disciples. Então ele poderia contar apenas 12 The harvest discípulos. is plenteous and great, Porque a colheita está pronta, está but the preparada. workers. Mas os trabalhadores são poucos. Did you see that? Amen. Vocês conseguem entender isso? Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Meaning the ratio between harvesters and harvest. O problema é entre os ceifeiros e a It colheita is overwhelming and imbalanced. é que o número de ceifeiros não é balanceado. Workers are always outnumbered. Os trabalhadores não são o suficiente para a colheita. Thousands are following the Lord Jesus, Milhares têm seguido o Senhor Jesus, but they are not his disciples. mas na verdade não são seus They're discípulos. after of the bread that Jesus was making, Eles estavam querendo talvez o pão que Jesus estava dando. the miracles that he was making. Eles estavam atrás The dos milagres que ele workers estava are fazendo. few. Os trabalhadores são poucos. Hallelujah. Aleluia. Recent survey indicates Uma pesquisa recente indica that 38% of the church leaders and pastors que 38% dos are líderes e leaving pastores their pastoral estão role. deixando o seu pastorado. 38% are leaving 38% their assignment. estão deixando o seu chamado. Some are tired. Então nós temos um tempo. Some are discouraged. Muitos estão descorajados, Some are cansados. overwhelmed with personal Outros issues. estão sobrecarregados. Some are passionless. Muitos perderam a paixão. Some are powerless and fireless. Muitos perderam o fogo do Espírito, o Some poder do are burned Espírito. Muitos estão sobrecarregados. Some fail to handle criticism. Muitos não conseguem conter receber Some lost their crítica. focus. Muitos perderam o foco. Some have fallen into the trap of the enemy. Muitos caíram na armadilha do diabo. Where are you tonight? E você hoje está preparada. The harvest is overwhelming, A colheita está preparada. but the workers are overwhelmed. Mas os ceifeiros são poucos. That's the problem. Esse é o problema. Amen? Amém? Amen? Amém? Last two things. Point number 2. Aqui no ponto número 12 How fala do we connect ourselves to the harvest? como nós podemos nos conectar com a colheita. This is now the assignment of Dr. Kincaid. Esse foi o que foi falado pelo pastor Kincaid. How do we connect ourselves to the Como que harvest? nós podemos nos conectar com a colheita? The verse is very clear. O verso é muito claro. Pray. Através da oração. Pray. Através da oração. Question. A pergunta é: Pray to whom? orar para quem? To the Lord of the Para o harvest. Senhor da colheita. It is exciting to know É muito bom saber that there is the Lord of the que harvest. existe um Senhor que controla a We are colheita. not the lords of the Nós não harvest. somos os senhores da There is colheita. only one Lord of the Existe harvest. apenas um Senhor da colheita. He alone knows how to do it. Ele sabe como fazer. He has all the strategies of doing it. Ele sabe como trabalhar. Why don't you take your time to connect with Him? Por que nós não temos tempo para conversar com Pray. Ele? Oração. To the Lord of Ore harvest. para o Senhor da colheita. Give a big hand to the Vamos dar uma Lord. salva de palmas ao Senhor. We do not harvest alone. Nós não vamos colher sozinhos. How many of you have experienced burnout, discouragement? Quantos de vocês já tiveram Fatigue. quantos já tiveram fadiga, descorajamento? You started thinking surrendering. Você já pensou em desistir? But this is the good news for you Mas tonight. existem boas novas para você You are hoje. not harvesting alone. Você não está na colheita The Holy sozinho. Spirit O is helping Espírito you. Santo está ajudando você. He is not only outside. Ele está com He você. is inside of Ele está you. dentro de He você. is waiting for you that you will call Him. Ele está esperando que Holy você o Ghost. chame. Espírito Santo, Help me. me Hallelujah. ajuda. Pray to whom? Orar para quem? To the Lord of the harvest. Para o Senhor da He has all the colheita. strategies how to do Ele it. tem todas as estratégias de como fazer. He has all the power how Ele to do tem it. todo o poder para fazer. In the book of Acts, No livro de Atos,
The Holy Spirit, O Espírito Santo, even in the book of John, as we look at it, the book of John mesmo no livro de Jonas fala has a very specific ministry. que existe um ministério muito específico. The Bible says, but in fact, A Bíblia fala aqui em João capítulo 16, 7 e 8, de verdade, it is best for you that I go away. é melhor que vocês se vão. We will just say it in my own word. Forget the text. Ok. Jesus was talking to his disciples. Jesus estava falando com seus discípulos. It is necessary that I have to go away. É necessário que eu vá. What a decision. Que decisão. Judas was happy. Judas estava feliz. It is necessary that I have to go É away. necessário que eu vá. Peter was lonely. E Pedro estava sozinho. John was lonely. João estava But it sozinho. is necessary that I have to go away. Mas era necessário que Jesus Because fosse. if I don't, Porque se ele não the fosse, Holy Spirit cannot o come. Espírito Santo não When viria. I get there, Quando ele foi, we will send the Holy ele Spirit nos enviou o Espírito He will be with Santo. you Ele está contigo. forever and ever. Aleluia. Para todos sempre. And that Holy Spirit E esse Espírito is the Santo Lord of the é o harvest. Senhor da colheita. The Holy O Spirit Espírito Santo is the Lord of the é o harvest. Senhor da colheita. Are you connecting to Him? Você está conectado a Are Ele? you praying to Him? Você tem orado a Ele? Bishop Mink has presented O pastor An Mig nos exceptional apresentou message this afternoon. uma mensagem, falou de uma mensagem excepcional para nós, translating our home traduzindo a nossa house. casa. to become a prayer center. Nós precisamos ser um Where centro de God can oração, begin onde Deus An começa a access fazer to our home. um acesso. Deus precisa ter um acesso nas nossas casas. But according to Him, Mas de acordo com Ele, more than that, mais do que isso, He does not only present Himself in the church, in the temple, nós precisamos nos apresentar somente no templo so da that people igreja, can have access to para que God. as pessoas tenham acesso He a is Deus. inside of you. Está dentro de você. You are the temple of the Holy Você é o Spirit. templo do Espírito You have the Santo. access, Você é o hallelujah. acesso. Greater is He that is in Ele you está em than he who você. is in the Ele world. está em você. Connect yourself to Conecte-se Him. com Ele. How do you connect to God? Como você se conecta com How do Ele. you Como você se conecta com a colheita? pray? Orando. Touch the person beside you, pray. Fala para a pessoa do teu lado, ore. At the back of you, pray. Fala para a pessoa atrás, ore. In front of you, Fala para a pessoa pray. da tua frente, ore. Pray. Ore. Pray. Ore. Dr. Yonggi Cho, the pastor in China, Então, o pastor da China, the biggest church in the o world, pastor de uma das maiores igrejas do mundo, he was asked by one of the pastors in the Philippines, ele foi perguntado por algum dos pastores da Filipinas. Dr. Cho, Dr. Chiang, what is your strategy and secret to grow your church? qual que é a sua estratégia e o seu segredo para fazer as igrejas crescerem? He said, yes, Ele falou sim, tem uma Number estratégia. one. Primeiro, pray. oração. Number 2, Número 2, pray. oração. Number 3, Número 3, pray. oração. Pray. Oração. Pray. Oração. Pray. Oração. Glory to God. Yes. Yes. Sim, sim. Glória de Glória a Deus. Deus. Praise God, praise God. Louvado seja o Senhor. I'm looking for my notes. Eu Praise estou olhando God. aqui, estou procurando aqui nos meus papéis. Hallelujah. I have discussed it already. Why pray to Him? Eu já falei por que orar a Ele. Pray to whom? Para orar para quem? The Holy Spirit. Para o Espírito Santo, Lord of the harvest. o Senhor da colheita. Why pray to Him? Por que orar para Why Ele? bother praying? Porque nós precisamos orar. He has all the strategies. Ele tem todas as estratégias harvest. para colher. He has all the power Ele tem todo o to poder effectively harvest. para que nós tenhamos uma colheita efetiva. Because the Holy Spirit Porque o Espírito Santo does it for us. faz isso por nós. What is our agenda? Qual é a nossa agenda? What is our agenda? Qual que é a nossa agenda? Aqui no telão. Top point 3. Tópico What 3. is our agenda?
Qual que é a nossa agenda? I tell you, this is exciting. Eu quero dizer, isso é algo muito The empolgante. agenda is us, the Lord of the harvest. A nossa agenda, o nosso compromisso com o What Senhor is da our colheita. agenda as we pray? Qual é que é a nossa agenda quando nós the Lord of oramos the harvest? para o Senhor das colheitas? Us, the Lord of the harvest. O que a gente tem que falar na oração? Peça para o Senhor da colheita That He will send forth que Ele envie, laborers. que Ele mande Into the harvest. ceifeiros para a colheita. And today I might be able to pour out bombshell to your mind. Então hoje eu quero falar algo para você. Because as I look at the text, Porque se nós olharmos para o texto, when Jesus quando Jesus, said to His disciples, quando Ele enviou os seus pray to discípulos the Lord of the harvest, para orar, quando Ele falou para os discípulos orar So para that o he Senhor can- das colheitas, so that He can send workers into the o field. que Ele estava dizendo para eles irem para o campo. My question is, A minha pergunta é: where does the Spirit get these workers? o que o Espírito Santo vai To be fazer? sent into the harvest Vai field. fazer com esses discípulos para serem enviados para a colheita? Where did Jesus expect from His disciples to get these workers O que Jesus espera que esses to be discípulos sent façam? into the field? O que Jesus espera That's deles my irem para a struggle, Bishop Lee. colheita? Pray to the Lord of the harvest Para saber, ore para o Senhor da colheita, so that He can send forth workers. para que Ele mande os But the ceifeiros. context, Mas o there contexto, were only 11 que disciples. existiam apenas 11 God is discípulos. talking. Jesus está falando. Peter, pray. Pedro ora. John, pray. João ora. Never mind Judas. Não se importa, Judas. Amen. Amém. And the rest of the E disciples. o resto dos discípulos, Pray to the Lord of the ore harvest para o Senhor da so that He colheita, can send workers to the para harvest. que Ele mande ceifeiros. But they are only 11. Mas eles eram apenas 11. Probably. If you Provavelmente, were in their shoes, se você you begin to think of Messenger College. talvez você possa pensar, You begin to think of Mindanao Bible College. você tem que pensar em ir para uma escola missionária, ir para um Message College. You begin to think of Brazilian college. Talvez você possa estar pensando numa Those faculdade colleges brasileira. that I mentioned to you Esses colégios que eu were não not falei in the minds of Jesus yet. não estão na mente de He was talking Jesus. to the 11 Ele estava disciples falando com os Pray. discípulos. Ora, so that you can send workers to the para que o harvest. Senhor mande ceifeiros. Where do we get these workers? Onde nós vamos conseguir esses ceifeiros? Where do we get these Onde workers? esses ceifeiros vão aparecer? Where do we get these workers? Onde virão os To the ceifeiros? Eles harvest. virão da colheita. That's the person next to you. To the Fala para a harvest. pessoa do teu lado, eles virão da colheita. If that is the case, Esse é o caso. Peter has to go to the Por harvest isso que Pedro tinha que ir para a and colheita begin to harvest some e começar a colher and pessoas. take them with E him. trazer essas pessoas da Begin to colheita train them. e começar a treiná-los, Begin to equip começar a them. equipá-los, Begin to empower começar them a and send them poder para back to eles the e harvest. mandá-los de volta para a colheita. means Isso That's significa supposed to be. que precisa Judas has to go to the harvest. que Judas Begin estava to ali. harvest some. Judas também poderia colher, But his priority is offering. mas a sua prioridade estava nas ofertas. Amen. Amém. Where do we get workers? Como a gente consegue trabalhadores? To the harvest. Na colheita. Pastors, Pastores, leaders, líderes, we have been sending. nós não temos enviado. My term is quite offensive. É muito ofensivo, We talvez. have been sending Nós não temos enviado. recycled leaders. Nós temos apenas reciclado Recycled líderes. leaders. Reciclado Some líderes. have backslidden. Estamos trabalhando nos Some have líderes. stopped the ministry. Muitos têm parado o But ministério. somehow, Mas de alguma We maneira, whip them up, nós precisamos recycle levantá-los, them, reciclá-los send them to the e field. mandá-los para o What can we campo. expect? O que nós vamos esperar? The message of the A Lord. mensagem do Do Senhor. not bother Judas, Não vai, Judas. Peter, and the rest of E you. todos vocês. Go to the harvest. Vai para a colheita. Harvest them. Vá, a colheita está Train pronta. them. Vai. And send them back. E volte com os frutos. Glory to God. Glória a Deus. Am I talking to you, Bishop Francisco? Eu estou falando com o senhor, pastor Francisco. Hallelujah.
Montefusco. Am I talking to all of the pastors in Eu Brazil? estou falando com os pastores aqui no Brasil. Am I talking to the pastors of the United States of Eu America? estou falando com os pastores americanos. Messenger College, if you want to gather more students, Ministro de College, se você quer mais estudantes, I am not saying this to insult and put eu não down, estou falando isso para Dr. insultar, Raymond, para falar nada, pastor. because that has been my Raymond, shows for many years. porque eu já estive I com am a você há muitos doctor of anos. theology. Eu sou um doutor em teologia. Dr. Kincaid fails to mention some of my degrees. Pastor Kincaid é um homem graduado. Because I told him, do not bother mentioning who am I. Eu não tinha mencionado ainda para ele Just quem eu simply era. say I am Bishop Labang. Eu sou simplesmente Aleluia. o bispo Laban. But as a doctor of theology, Mas como um doutor em my teologia, thinking is different. o meu pensamento é My diferente. thinking is classroom. O meu pensamento está na My sala de thinking aula. is stable. O meu pensamento é My estável. thinking is teaching the O students, meu pensamento é ensinar os giving them the estudantes, problem. me ensinando a resolver Because os when I give problemas. examination, Porque se eu der missão, there will be hard exam. eles talvez se percam. That's me. Significa, But when God changed my heart, mas Deus cuidou do meu coração. instead of confining myself in the classroom, Ao invés de ficar focado na classe, na sala de aula, confining myself in the office, colocando os meus, I me colocando started planning. Hallelujah. no I escritório. started Eu planning comecei a planejar how Mindanao Bible College can connect to the harvest. como que os Hallelujah. meus estudantes How vão we se can conectar connect to the com a harvest. colheita. Hallelujah. Aleluia. And because we connected to the E harvest, quando nós estamos conectados à colheita, churches grow. as igrejas crescem. Students are sent to the Bible school. Os estudantes são enviados You para a escola cannot expect, bíblica. you cannot expect Você não pode esperar the nada. harvest to come to you. Você não pode esperar que a colheita venha até você. You have to connect to the harvest. Você precisa se conectar à Connect colheita. to the harvest. Se conecte à colheita. As you begin to E harvest, quando você começar a colher, take time to train them. tire tempo para Take treinar. time to process them. Tire tempo para ajudá-los. And come on, E vamos. let's go E together vamos juntos into the harvest. para a colheita. When the Bible says go Quando a Bíblia fala vai, and make disciples of all the nations, quando os discípulos foram para as nações, Jesus Jesus has the monopoly tinha o monopólio of the statement. I daquela cannot think comissão. of any other word. Eu não quero pensar. In other words, Em outras palavras, the word go a palavra vai and make disciples of all the nations. é fazer discípulos sobre as That nações. is for Jesus only. Isso é por Jesus, é um We trabalho. cannot say go, Nós não podemos dizer vai, but the wisdom that we ought to be doing. mas a sabedoria de fazer vai vir sobre nós. Come on, let us go. Vai nos Come on, let nos us ajudar go. a ir. Amen. Vamos ir. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. And I am about Eu estou quase to end the sermon tonight. finalizando esse sermão nessa noite. Declare to yourself, thank you. Declare para você obrigado. Fala, obrigado. Hallelujah. So today, as I recap what I have been discussing with you, Então hoje, quando eu estava pensando nisso que eu you estou can falando only com send você, workers into the harvest. quando nós nos conectemos com a colheita, And those whom we have harvested e quando nós teremos os must be ceifeiros, trained eles precisam ser and treinados sent back to the harvest. e precisam voltar para a colheita. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. I will just introduce to you one principle that we have been doing in the Philippines. Eu quero apenas apresentar para vocês um princípio que nós temos Then we utilizado will be na okay. Filipinas. Vai ser, chamamos isso de Kindly display it. triângulo da ofensa. Triangle offense. Yeah, this is it. Triângulo da ofensa. Prayer of three, which we call triangle offense. Esse triângulo Did aqui, you realize? ele significa um triângulo de oração de 3. The big circle Esse círculo grande, are the leaders. esses maiores são os líderes. They covenant themselves Eles têm uma combinação entre to eles pray. de orar. And they are covenanting to pray for at least 3 people. E eles têm um objetivo de orar pelo menos por 3 pessoas. This group
Esse grupo, pray for 3. eles oram por... Esse That grupo por group 3, oram por 3. will also pray for O 3. outro grupo ora por 3. This group E esse outro will also grupo, pray for 3. eles oram também por and the 3. same pattern will follow. E eles começam a seguir essas pessoas. Pastor Francisco, how many people do you have in your church? Pastor Francisco, quantas pessoas você tem na sua igreja? You can just imagine, Pastor Francisco. Você pode imaginar, 1,500. 1 milhão. If we can mobilize them to pray, Nós precisamos imobilizar essas 1.500 least- pessoas para orar. 3 persons. Apenas 3 pessoas. 1,500 times 3. 1 milhão e 1.500 vezes 3, imagina. That's good number of people. É um grande número de pessoas. Hallelujah! Aleluia! One church that I have visited in our city in Cagayan de Oro. Uma igreja que eu visitei na minha cidade, I used to speak to his church Sunday morning. eu costumava pregar nessas igrejas domingo pela manhã. 600 to 700 people are gathered every morning. Mais ou menos 600 pessoas, 700 pessoas costumavam se Then I reunir was cada also manhã. invited to speak in the afternoon. Então eu também fui convidado para pregar às tardes. I begin to see that there are only 30 people attending the church. Mas aí depois eu percebi que apenas 30 pessoas vinham, So something is happening. estavam atendendo ao culto. Então eu pensei, está acontecendo algo. 2 years after, I was invited again. 2 anos depois eu fui chamado de novo. Bishop, can you speak to my church in the Aí morning? eles falaram assim, pastor, você pode pregar na minha igreja de manhã? I told him no, because I have committed to Pastor Chimpo. Aí eu falei, olha, eu não posso me comprometer porque eu já tenho compromisso com outro pastor. Okay, Bishop, if you cannot make it in the morning, why don't you speak in the afternoon? Eu falei, se eu não posso falar de manhã, por que eu não posso pregar à tarde? It brings immediately to my mind 2 years ago, Isso me trouxe há 2 anos atrás uma lembrança. the 30 people Que aquelas 30 pessoas that are attending on that que service. estavam indo por aquele culto, There is pride in my heart. aquilo tocou no meu coração. I flew from Manila. Eu fui de Manila. Thousands that I've spent. Eu gastei dinheiro para I ir. want to be big. I want to meet bigger crowd. I want to meet bigger crowd. Eu queria que tivesse uma multidão ali But fora, the uma Lord, multidão. the Lord convicted my heart. Go. Mas o Senhor falou comigo, vai assim mesmo. I went. Eu fui, To my surprise, para minha when surpresa, I entered the church, quando eu entrei na igreja, the whole auditorium is full of todo o people. auditório estava completamente lotado de pessoas. Hallelujah. Aleluia! I was shocked and I cried. Eu fiquei chocado e eu chorei quando eu entrei. After my sermon, I asked the pastor, Depois do meu sermão, eu perguntei do pastor: Pastor, what happened? Pastor, o que aconteceu? 2 years ago, I was here. 2 anos atrás eu estive aqui. There were only 30 people E attending. existia apenas 30 pessoas vindo para a igreja. He said to me humbly, Ele falou humildemente Bishop, para mim: Bispo, 2 years ago, you teach us on prayer of 3. há 2 anos atrás você mesmo nos ensinou sobre a oração em 3. I just commissioned the 30 people to pray at least 3 persons. E each of them. eu chamei o povo para orar essa oração de 3 For pessoas. 2 years, Por 2 anos, it reaches to 700 people, my nós friend. alcançamos 700 pessoas, meus amigos. Prayer! 2 anos, oração. We will now conclude the sermon tonight. Nós não vamos concluir esse sermão hoje On the question, how can we connect to the harvest? com a pergunta de como nós vamos nos conectar com a colheita. Pray. Oração. But the last item that I will share to you, and I want you to be ready. Mas o último item que eu vou compartilhar para vocês, e eu quero que I vocês want se you to be preparem. ready. Eu quero que I want você you to esteja reflect it in the pronto. screen. Eu quero que coloque aqui no I quadro. want you to be ready. Eu quero que você esteja preparado. More. I do not discuss that anymore. Mais para frente. As you pray to the harvest, Quando você ora para o Senhor, Holy Ghost, pedindo para o Espírito Santo to send forth workers into the harvest. enviar trabalhadores para a colheita. But my questions to you tonight, Mas a minha pergunta para você hoje é: are you willing você está disposto to be the answer de ser a resposta of your own prayers? da sua própria oração?
Are you willing Você está disposto to be the answer para ser a resposta of your own da prayer? sua única oração, da sua própria oração? You have been praying Você tem orado to the Lord of the para o harvest Senhor da colheita. that somehow De alguma maneira, He will send forth workers into the para que Ele harvest. mande trabalhadores But para a the question colheita. is, Mas a pergunta are you é: willing você está pronto to be the answer para ser a of your resposta own prayer? da sua própria oração? Let me borrow the statement of Isaiah. Vamos falar isso. Lord, Senhor, here am I. aqui estou eu. Send me. Me envia. Stand up on your feet tonight. Vamos ficar de pés. Are you willing to be the answer of your own Você prayer? está disposto a ser a resposta da sua oração? I know that the evening is quite heavy. Eu sei que já está But tarde. we have prayed that we will allow the Spirit to take over the Mas service. nós oramos para que o Espírito Santo tomasse conta desse lugar. My question to you, A are you minha, willing a minha pergunta para você é: você está to be the disposto answer para ser a resposta of your own da sua prayer? própria oração? Like Isaiah. Como Isaías, Lord, Senhor, here am I. aqui estou eu, Send me. me envia. If you are that person, Se slowly, você, se você é essa come to pessoa, the altar and vem declare, até Lord, aqui no altar e declara: Senhor, here am I. aqui estou eu, send me. me envia. Here am I. Aqui estou eu, Send me. me envia. Find your way to the altar. Venha até o altar. There is no magic in the altar. Existe espaço suficiente no But altar. as you come Qual vai to tonight, começar a falar com você hoje? my question to A minha you, pergunta para você are é: you willing você está disposto to be the answer para ser a of your resposta own prayer? da sua própria oração? Lord, Senhor, here am I. aqui estou eu, ser a resposta prayer. da sua própria oração. Lord, Senhor, here am I. aqui estou eu, Send me. me envia. Hallelujah. We will welcome the glory of the Lord to come. Vamos orar para que a glória de Deus desça nesse lugar. I read the book that I treasured very much. I read a book that I treasured very much. Eu tenho lido muito, eu confio na palavra. He discovered Eu aprendi sobre um on how princípio to allow God to take over, de como permitir Deus tomar conta de um lugar, to take care of the service. de tomar conta de um culto. All you have to do is pray. Tudo que você tem que fazer para que Deus tome All conta you do have to do culto is é orar. All you have to do Tudo is que você tem que pray. fazer é orar. All you have to do is Tudo que você worship. fazer é adorar. All you have to do is give Tudo Him que the thanks. você tem que dar. With all the powerful worship. Nós queremos ordenar o poder Let us da allow the adoração. Lord to take Nós over. queremos permitir que tu tome conta. Wherever you are tonight, Nós queremos tua the presença. Lord will show up. O Senhor quer His se glory levantar. will begin to manifest. A sua glória vai se Signs and manifestar. wonders will begin to Poder, manifest. maravilhas e vai se Healing will manifestar. begin to A take cura place. a libertação vai começar a Miracles acontecer. after Milagres, miracles. Are you milagres. willing Você está preparado to be the answer? para ser a resposta of our own prayers? da sua Come própria on. oração? Vamos, Plug into God. vamos nos conectar com Deus. Plug into Him. Vamos conectar com Deus. Bishop Ming, please come. Pastor Ming, possa voltar. Bishop Ming, please come. Pastor Ming, venha. Please come. Venha. My voice is losing. Please come. Declare and pray blessing to our people. Come on, everybody. Vamos todos, vamos orar. I want you. Vamos Increase your capacity que a sua capacidade to cresça. receive De more. receber mais. In the name of Jesus. Em nome de The Jesus. glory of God Pela glória de is about Deus. to manifest. Está se manifestando. There will be miracles. Vai haver There will milagres. be healing. Vai haver cura. There will be rejoicing. Vai haver There will be redenção. salvation. Vai ter There will salvação. be forgiveness. Vai ter In the name perdão. of Jesus. Em nome de Because Jesus. the glory of Em God nome de Jesus. will show up Manifesta a tua tonight. glória. In the name of Manifesta a tua Jesus. glória em nome de In the Jesus. name of Em nome de Jesus. Jesus. All over this building, I want you to just lift your hands all Levanta over suas the mãos. building. Em todos aqui, levanta suas mãos.
And I want you just to pray, here am I, send E me. eu quero que você ore, aqui estou, me leve, manda, me envia. Lift up your voice. Levanta a sua voz, Declare it with faith. declarando com fé. Here I am, send Aqui me. estou, me envia. Send me to my Me family. envia para minha família. Send me to my Me neighborhood. envia para minha vizinhança. Send me to my Me marketplace. envia para o meu mercado. Send me to my city. Para as nações ao redor do mundo. Here I am, send Aqui me. estou, me envia. Declare to the Lord, I am the answer. Declara agora para o Senhor, eu sou a I resposta. am the answer to Eu my sou a prayer. resposta da minha oração. I'm praying to the Lord of the Eu estou harvest. orando para o Senhor da colheita. Here I am, Aqui eu estou. send me. Me envia. Here I am, Aqui eu estou. I will be used by you, Eu vou ser God. usado por ti, Deus. I will be what you want me Eu to vou be. estar onde você quer que eu esteja. I will do what you want me Eu vou to fazer do. aquilo que tu queres que eu faça. I will say what you want me to say. Eu vou dizer o que tu queres que eu diga. I will pray what you want me to Eu pray. vou orar aquilo que tu queres que eu ore. I will serve like you want me to Eu serve. vou servir como tu queres que eu sirva. Here I am. Aqui estou eu. Here I Aqui am. estou eu. Here I Aqui am. estou eu. Here I Aqui am. estou eu. Send me. Me envia. Send Me me. envia. Ay, 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 ay. Gloria a Dios. Glória a Deus. Hallelujah. Holy Ghost. Espírito Santo de Deus. Holy Ghost. Espírito Santo de Deus. Oh, I wish you could see the faces. Como nós vamos encontrar as pessoas? The faces across this auditorium Como nós veremos as pessoas nesse auditório? with tears streaming down their Com eyes, as lágrimas caindo nos nossos olhos. declaring that they have been called, Declarando aquilo que nós temos sido chamados. with their eyes closed, saying, Here I am, Com send seus me. olhos fechados, fala para o Senhor: aqui estou, me envia. This global conference Essa conferência global is an amazing event, é evento maravilhoso, but it is just an event. mas não é apenas evento. Because what God is doing through this Porque o event que Deus tem feito nesse evento, is He's getting ready to launch Deus está enviando você, the Pentecostal Church of God a Igreja de Deus Pentecostal. to the four corners of the Deus earth, está enviando para os quatro cantos da terra, to the north and the south, para o sul, para o norte, and the east and the para o west, leste, para o oeste, to nations that have not para yet as been reached, nações que não foram alcançadas, to tribes that have not para been as reached, tribos que não foram to alcançadas, people who have not yet para been os povos reached. que não foram alcançados. We're celebrating this event, Nós vamos celebrar nesse evento but it's launching us to the o que o harvest. Senhor está nos enviando para a colheita. Hallelujah. Aleluia!
for the continents, Nós temos orado pelos continentes. praying for Asia and Europe and South America and Central Ásia, America. Central, América Central. I don't think it's a coincidence tonight. Eu acho que não foi uma coincidência hoje à noite, I think it's divinely providential mas foi uma providência divina. that tonight we're not going to be praying for one continent, Que hoje a gente não vai estar orando apenas por um continente, but we're going to be praying for a Holy Ghost revival all over the world. mas nós vamos orar pelo reavivamento do Espírito Santo em toda a terra. Aleluia! Hallelujah! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Lord, we thank you Ó Senhor, nós te agradecemos that you are God and there is none beside you. que tu és Deus e não existe outro além de ti. We thank you, God, Nós te agradecemos o privilégio to be able to gather together de nos levantarmos, in Senhor, this manner. nesse momento. Lord, we know Senhor, nós sabemos that you have been here with que us. tu tem estado aqui We conosco. felt your presence. Nós sentimos a tua We felt your presença. anointing. Nós sentimos a tua unção. But God, as we are going back to our different countries, Senhor, quando nós voltarmos para as our nossas different cidades, communities, as nossas comunidades, we are still hungry que nós tenhamos fome, for a more powerful anointing. que venha uma unção poderosa So sobre we nós, ask you, God, que nós possamos fazer o teu trabalho, that you would come que tu venhas, in Senhor, all your glory com toda a tua and you will glória, give us a fresh que tu anointing. nos derrame uma unção fresca, uma unção fresca, Deus. Fill us with your Holy Spirit again. Enche-nos com teu Espírito Santo de novo. Oh God. Oh Deus. Hallelujah. Aleluia. 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 We pray that as we Nós go oramos, from this place, Senhor, para que tu enche esse lugar, that we Deus. will go with an anointing Aleluia, amém. back to our communities, back to our churches, back to our people. Oh God Almighty, that you will fill us again, that you will anoint us again, God, that your glory will come down, that you will be revealed in us. Hallelujah, 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 hallelujah. God, we pray that we will experience you as we have never experienced you before. That you will set us on fire. Lord, that we may go back. Lord, and set our communities, set our cultures, set our people on fire, God. We pray that your glory will come down. Capture individualmente, Senhor. Touch us individually. Que o Senhor nos toque We individualmente. need you. Nós precisamos We de Ti. need that Nós anointing. precisamos da Tua unção. Lord God, Deus, Pai. that as we go from this place, E assim que nós saímos we desse will go local, saying, que nós, the Spirit of the Lord God que nós possamos ter o mesmo is Espírito, upon Senhor. me, because He has anointed me. Que o Espírito de Deus está We sobre mim believe porque for Ele this me ungiu. blessing. Nós We acreditamos believe for nessa, this anointing. nós acreditamos nessa promessa, In nessa Jesus' unção. name. Em nome de Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Alabado sea Dios. Aleluya. Hallelujah. Decimos tu nombre esta noche, Señor. We receive your name tonight, Lord. Pedimos que el Espíritu Santo que se está
moviendo aquí. E pedimos que teu Espírito Santo que está se movendo essa noite, Ese Espíritu Santo se mueva en todo el mundo. May this Holy Spirit move in the whole world. que esse mesmo Espírito se mova em todo mundo. Porque solo cuando eso suceda, Because when this happens, Porque quando isso acontecer, el mundo va a creer en Jesús. the world is going to believe in Jesus. o mundo irá crer em Jesus. Jesús así lo dijo, Jesus said that. Jesus disse assim, que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado. That the Holy Spirit was going to comfort, go over the sin of. pecado. Y eso es necesario porque el mundo no cree. And that's necessary because the world does not believe. Isso é necessário porque o mundo não crê. Por eso esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, For this reason tonight, in the name of Jesus, Por esse motivo, nessa noite, em nome de Jesus, en el nombre de Jesús oramos. in the name of Jesus we em pray. nome de Jesus oramos. 4,000 voces aquí se levantan And so when we go from this place, we're going to raise our hands. 4.000 vozes se levantam essa noite para pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo se We're mueva. going to ask the Holy Spirit to move Nós pedimos para que teu Espírito Santo se mova En América y en Europa, in America and Europa, na in Europe, América e na Europa, en Oceanía y en África, in Indonesia and Africa, na Oceania e na África y en todo Asia and también. all of Asia also. e por toda a Ásia também. De ahí de Asia donde vino nuestra salvación. And there in Asia, from where our salvation came, Da Ásia onde veio a nossa salvação. Que hasta ahí el Espíritu Santo se mueva. may the Holy Spirit move from Iglesia, to wake up the church, Para despertar a igreja, para levantar a los predicadores, to raise up preachers, para levantar os pregadores, para enviar misioneros, to send out missionaries, para enviar os missionários, para predicar el Evangelio de Jesucristo. to preach the gospel of Jesus Christ. para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Envía, oh Dios, tu Espíritu sobre toda la tierra. Lord, send your Holy Spirit tonight. Deus envia teu Espírito sobre toda a terra. Ese Espíritu Santo que da vida nueva. It's the Holy Spirit that gives new life. É o Espírito Santo que dá uma nova vida. Ese Espíritu Santo que puede quebrantar el corazón de los pecadores. It's the Holy Spirit that can break the hearts of sinners. É o Espírito Santo que quebranta o coração do pecador, Para que los corazones de los hombres se vuelvan a ti, Señor. And so that hearts only look to you, Lord. para que os corações se convertam a ti, Senhor, Arrepentidos de sus pecados. To repent from your sins. arrependidos dos teus pecados, Que conozcan a Jesucristo. That they would know Jesus Christ. que conheçam a Jesus Cristo, Que las familias sean salvas. That the families would be saved. que as famílias sejam salvas, Que los matrimonios sean restaurados. That the marriages would be que restored. os casamentos sejam restaurados. Levantamos nuestro clamor a ti esta noche, We raise our Señor. voices to you tonight, Lord. Nós clamamos a ti esta noite, Senhor. Nosotros ya somos salvos por tu gracia. We that are saved by your grace. Nós já somos salvos pela tua graça. Pero hay millones en toda la tierra que no te conocen But there are many todavía. millions on our world that do not know you, Lord. Mas ainda há milhões que ainda não te conhecem. Es necesario que ellos también te conozcan. It's necessary that they repent and come to know you. É necessário que eles também te conheçam. Es necesario que ellos escuchen el Evangelio It's necessary that they hear the É gospel necessário que eles escutem o evangelho para poder alcanzar la salvación. to be able to have salvation. para poder alcançar a salvação. La salvación del Calvario. The salvation of Espíritu Santo sobre Lord. toda la Send tierra. your Holy Spirit tonight Senhor, envia o teu Espírito Santo sobre a terra, A todas las naciones y pueblos. to every nation, to every people, ao lugar mais longe dessa En terra, todos los idiomas. in all language, em todos os idiomas, Para que escuchen tu palabra. so they can hear your word. para que escutem a tua palavra. Los niños, oh Dios, también los niños. Lord, touch the children, As crianças também, Senhor, Los jóvenes. the youth, os jovens, Los hombres mayores.
the grown men, que todas las naciones all nations Todas as nações escuchen tu palabra, Señor. may hear your word, Lord. escutem a tua palavra, Senhor. Desde aquí, de este lugar, esta noche, Lord Jesus, from this place here tonight, Desde aqui, elevamos nuestro clamor a tu presencia. we cry out to your presence, Lord, clamamos em tua Para que el presença, Espíritu so Santo that the Holy Spirit para que o Espírito que se está Santo moviendo aquí entre nosotros esta that's noche, moving among us que tonight, está se movendo aqui nesta noite, también so that this Spirit would go far away in the whole world, para que teu Espírito chegue até os locais mais longes, Senhor, para salvar las naciones. to save souls. para salvar as nações. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah.